Boa noite uma vez mais, sou o Hugo Cauri, estamos a gravar mais um vídeo e hoje para falar sobre uma questão fraturante. Fraturante porquê? Porque existem muitas dúvidas, são apresentadas muitas questões e penso que é um tema em que nós podemos simplificar à base sempre das escrituras sagradas, e eu tenho aqui novamente, e vou usar novamente a Bíblia King James atualizada, neste caso a versão Free Mind, ok? Mas poderia utilizar, e vou também noutros vídeos utilizar a tradução que mais aprecio, que é a Bíblia de Jerusalém. E qual é o tema? Perguntam vocês, e bem, qual é o tema que hoje vamos falar? Como sabem, existem dois nomes muito importantes que são os mais importantes, melhor dizendo, nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada. Eu queria começar primeiro por ler na Bíblia da versão King James. Eu não sei se podem acompanhar, mas depois também podem pesquisar se não tiverem. Nós vamos mesmo aqui ao primeiro livro da Bíblia, ao livro de Gênesis. E eu queria começar aqui no capítulo 1 e no versículo 1, que diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E vamos ficar apenas por aqui. E depois vem então a descrição da criação de Deus de todas as coisas. Mas se nós andarmos aqui um pouquinho, e podemos depois ler com mais calma, no capítulo 2, portanto, lemos os versículos todos, e depois quando chegamos ao capítulo número 2, diz assim, nesta tradução: assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. No sétimo dia, diz o versículo 2, Deus já tinha terminado a obra que determinara. Nesse dia, descansou de todo o trabalho que tinha realizado. O 3 diz, o versículo: então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto ele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. E no versículo 4 do capítulo 2 de Gênesis diz: esta é a história do início da humanidade, no tempo em que, e aqui diz, Yahvé Deus criou o céu e a terra. Eu ia ficar por aqui. Eu vou só repetir o versículo 4, que diz: esta é a história do início da humanidade, no tempo em que Yahvé Deus criou o céu e a terra. Portanto, aqui é a primeira referência do nome do Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, numa tradução, digamos, comum, mas não numa tradução latina, ou seja, numa tradução de português, de espanhol. Portanto, vem numa tradução que foneticamente tem mais a ver com a língua hebraica, com a língua aramaica, com o grego. Portanto, vem na história das traduções das línguas que se falavam na Terra Santa. A minha questão aqui prende-se pelo seguinte: muitas pessoas já perguntaram o nome de Deus. E eu queria pessoalmente falar da minha experiência, mas todos nós temos histórias, temos experiências, e eu gostaria de falar sobre a minha.
para simplesmente vos explicar como é que eu aprendi. Eu tenho aqui o meu gatinho outra vez, o Mel. Portanto, amigos é mais amiguinho, é o Mel. Gosta muito de aparecer aqui nos vídeos. Agora acho que está um bocadinho mais descansado. E então, eu posso dizer que na minha família, portanto, da parte da minha mãe, havia mais pessoas na religião das Testemunhas de Jeová, e na parte do meu pai, na igreja evangélica protestante e até mesmo espírita. Eu tive sempre ao redor de mim, não era bem influências das várias denominações cristãs, porque houve sempre um respeito muito grande, mas desde criança que acreditei sempre em Deus. Não foi por influência de qualquer tipo de religião, porque os meus familiares não me quiseram impingir, obrigar a entrar numa ou outra religião, apesar de terem ideologias diferentes, mas permitiram e deixaram-me crescer, amadurecer ao longo da minha infância, da minha juventude, até à data de hoje, de saber interpretar a Bíblia Sagrada, enfim, de poder decidir conforme o meu coração. E eu desde pequeno que, sem qualquer dúvida, decidi que deveria acreditar na verdade, e a verdade era a existência de Deus. Portanto, não a teoria do Big Bang, a evolução, não. Sempre acreditei no meu coração, portanto, eu agradeço a Deus e a Jesus de me terem incutido no meu coração e na minha mente realmente a verdade, a maior das verdades, que é a existência de Deus. E porque é que eu estou a fazer este pequeno parênteses em relação ao texto bíblico? Porque muitas pessoas perguntaram porque é que eu uso o nome de Deus numa tradução latina, ou seja, Jeová, e não como diz aqui, Yahvé ou Javé. Bem, não foi por influência das Testemunhas de Jeová. Portanto, o nome que está atribuído ao tetragrama sagrado, a tradução comum ao redor do planeta, independentemente de qualquer religião, é Jeová. Portanto, já comuniquei com instituições em Israel, universidades, faculdades, bibliotecas, perdão, que têm realmente acesso aos escritos mais antigos e a diversos escritos, e portanto é comum não usar-se Javé ou Yahvé, mas sim Jeová em inglês, ou Jeová, ou até mesmo Jeová numa tradução portuguesa, ou com base no latim. E as pessoas perguntaram se eu uso o nome de Jeová para chamar o nome do Deus Todo-Poderoso. Então as perguntas são normais. Portanto, qualquer amigo ou pessoa que se cruze comigo pergunta-me sempre se eu sou testemunha de Jeová. Não, eu não sou testemunha de Jeová. Já estive em várias reuniões de diversas denominações religiosas. Portanto, testemunhas de Jeová também estive. Estudei num colégio católico por um determinado tempo, portanto, bastante tempo até. Já estive presente também em igrejas evangélicas. Posso enumerar algumas, portanto, a Igreja Maná, a Igreja Universal do Reino de Deus, também já estive na Assembleia de Deus, fui convidado recentemente também para visitar a Igreja Batista, e penso que já falei também com alguns
com alguns estudantes da religião mórmon, e de facto tenho uma visão, não é uma visão aprofundada, mas consigo sim saber diferenciar pontos que existem nestas determinadas religiões. E é verdade que muita gente diz que esta ou aquela não são religiões, são seitas, que não são cristãs, são, enfim, pseudo-cristãs, e normalmente dirigem para três religiões diferentes, testemunhas de Jeová, adventistas do sétimo dia e mórmons. Testemunhas de Jeová, adventistas do sétimo dia e mórmons. E, portanto, usam uma definição para estas três religiões como seitas. Mas eu não quero entrar em religiões. Eu quero entrar, como vos disse, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, porque é aqui que está a verdade e não nas, como já ouvi dizer muita gente, nas tabletas das igrejas. Portanto, nós temos que seguir os mandamentos de Deus e de Jesus, que são os mesmos. O Pai e o Filho são um, e o Espírito Santo é toda a ação, todo o movimento. Muitas pessoas dizem que é uma terceira pessoa, o conselheiro. Portanto, poderá ser também. Portanto, poderá ser tudo, porque o Espírito Santo é toda a ação, todo o movimento de Deus e de Jesus. E, portanto, muitas pessoas defendem que é uma pessoa, outras não, mas tudo o que procede de Deus e de Jesus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é, de facto, algo que não tem perdão se nós pecarmos contra ele. Portanto, o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão. E, portanto, não é para ser banalizado, não é para ser inferiorizado ou nem ser dito. É para ser falado, sim. E então, muitas pessoas perguntam, sim, de facto, normalmente as testemunhas de Jeová é que usam o nome Jeová para definir Deus. Bem, o nome comum, a tradução comum, que foi a junção do tetragrama com a palavra Adonai, com a palavra Senhor, e aí sim composta, que dá o nome de Jeová, não é um problema, não é um erro, não é algo que seja pecado ou que entristeça Deus. Bem pelo contrário. Portanto, Deus frisou, e existem muitas passagens bíblicas que nós podemos ler, que Deus sublinha o nome. Deus sublinha o seu nome. E que será para conhecer eternamente. Portanto, não é somente para um ou outro ponto para designar. Bem, mas o que quer dizer o nome sagrado de Deus? Portanto, Deus é tudo. É toda a existência, toda a plenitude. Portanto, Deus é o que tem que ser. Portanto, ele é como dizem, por exemplo, na igreja protestante ou evangélica, dizem que Deus é o eu sou. Portanto, eu sou enviou-te ao faraó do Egito. Portanto, disse Deus a Moisés. Mas Deus também disse Yahvé, ou Javé, ou Jeová, e neste caso eu falo com a tradução da língua que falo, que é o português, uma das línguas que falo, que é o português, e portanto vou usar Jeová enviou-te ao faraó. E portanto, para explicar-vos, sim, uso o nome do Senhor Jeová e do Senhor Jesus sempre. Poderão não gostar do vídeo e dizer nos comentários, que eu agradeço até que comentem, bem, mas Jeová e Jesus são a mesma pessoa, são o mesmo ser. Bem, muitas pessoas acreditam na Trindade, outras não acreditam, portanto, dizem que Jesus está abaixo de Deus. A Bíblia não diz que Jesus está abaixo de Deus. A Bíblia diz que Jesus está em pé à direita do Pai.
que é completamente diferente do que estar debaixo ou abaixo. Não está. E, portanto, isso é um erro. Dizer que Jesus está abaixo do Pai. Não, está à direita do Pai. E um exemplo disso era, por exemplo, o filho do faraó também estava sentado ou em pé à direita do Pai. Por exemplo, na Idade Média, na Idade das Trevas, os cavaleiros, no tempo dos reis, o príncipe também estava à direita do Pai. Sentado, em pé, mas estava à direita do Pai. Então também a Bíblia menciona que quando o discípulo de Jesus, Estevão, que era realmente ainda muito novo, mas tinha de facto uma sabedoria enorme, quando estava a ser apedrejado, ele olhou para os céus e viu realmente o Senhor Jesus, o seu Salvador, o seu Senhor, em pé à direita do Pai. O Pai é Espírito, portanto, Jesus é a imagem do Deus invisível. E, portanto, nós não podemos excluir, de facto, o Senhor Jeová, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Não. Portanto, o Senhor Jeová, o Senhor Jesus e o Espírito Santo podem ser um só. Como o marido e a esposa são um só para Deus. São uma só carne, mas são duas pessoas distintas. Portanto, existem, de facto, e nós já lemos aí no vídeo anterior, que no processo da ressurreição, que quando todas as coisas tiverem sido sujeitas ao Senhor Jesus, então o Senhor Jesus também se sujeitará ao Pai, para que Deus seja um para com todos. Então, se Deus será um para com todos, então é porque o Senhor Jesus estará com o Pai, certamente. Portanto, serão um, é correto dizer que são um. Mas disser que Jesus está à direita do Pai, também, porque é o Cordeiro de Deus. É o Messias, é o enviado. E para ser o enviado, então é porque alguém o enviou, alguém é o Pai. E, portanto, independentemente de algumas pessoas dizerem que Jesus é Jeová, Jeová é Jesus, o que eu acredito é que nós ainda vamos receber mais sabedoria, mais instruções. Novos rolos se abrirão. E, portanto, como diz nas Sagradas Escrituras, nós devemos, sim, manter a atenção focada nas Escrituras Sagradas. E, então, eu gostaria de vos mostrar aqui uma passagem bíblica que está em Levítico. Portanto, aqui vamos falar no Antigo Testamento. E hoje o vídeo já vai também passar para o Antigo Testamento, e vamos ler aqui uma passagem muito pequena, muito curta, apenas só para os ouvintes saberem como é que Deus valoriza o seu nome. E então diz assim, no livro de Levítico, no capítulo 26 ou 27, eu tenho que ver, é no capítulo 26, penso que é 26 ou 27, eu agora estou aqui na dúvida, mas nós vamos aqui ver com calma para lermos de facto o texto certo, que diz que realmente que diz aqui na palavra de Deus que de facto é o nome do Altíssimo, muito importante. Eu tenho aqui, porque eu estou a ler aqui outra tradução, e a tradução aqui está um bocadinho diferente, e portanto eu não consigo aqui encontrar
a passagem que eu vos queria mostrar. Mas posso mostrar depois também noutra tradução. Mas aqui no capítulo de Levítico, porque vamos ler na mesma um dos versículos, só para sabermos aqui que Deus salienta sempre o seu nome, e aqui nesta tradução eu vou usar o nome, em vez de Yahvé, como está aqui nas Escrituras Sagradas, vou ler com a tradução portuguesa, portanto, o nome Jeová. E então diz, no capítulo 26 do livro de Levítico, diz assim, no versículo 44, contudo, não será apenas isto, pois, ainda que estejam na terra dos seus inimigos, eu, Jeová, não os rejeitarei e não os aborrecerei a ponto de romper com eles e de invalidar a minha aliança com eles. Porquanto eu sou Jeová, seu Deus, o Senhor. Depois diz o 45, lembrar-me-ei, em benefício deles, da aliança firmada com os seus antepassados, que libertei e fiz sair da terra do Egito, à vista das nações, a fim de ser o seu Deus. Eu mesmo, Jeová. E depois diz o 46, que é o último versículo do capítulo 26 de Levítico. São estes os estatutos, os decretos e as leis que Jeová estabeleceu no monte Sinai, entre ele próprio e todos os filhos de Israel, por intermédio de Moisés. Portanto, aqui podemos ver que realmente Deus salientou 3 vezes o seu nome. Portanto, aqui, quando nós mencionamos o nome de Deus, e numa tradução que tem como base o latim, e neste caso dizer Jeová, não significa que a pessoa pertença a uma denominação religiosa que menciona o nome de Deus. Portanto, se eu orar ao Senhor Jeová, se disser as minhas orações, falar no nome de Deus, no nome sagrado, e tenho que falar nas alturas devidas, corretas, não posso evocar o nome de Deus em vão, não significa que eu seja, por exemplo, de uma denominada religião que menciona, por exemplo, o nome de Deus. Eu concordo que as testemunhas de Jeová falem no nome de Jeová, porque está nas Escrituras Sagradas, é certo fazerem isso. Obviamente que eu não pertenço a essa religião, mas tenho que admitir que esse grupo religioso faz bem em falar no nome de Deus. Mas agora, importante é o que quer dizer, por exemplo, Jesus. Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. E então, se todos nós formos pesquisar, e eu convido a todos os ouvintes para fazerem uma pesquisa, com calma. Pode ser uma pesquisa não exaustiva, mas algo mais leve, mas nas fontes fidedignas, o que quer dizer Jesus. Jesus foi o nome dado ao Filho do Deus Altíssimo, que o anjo Gabriel, quando falou com Maria, disse que Maria deveria dar-lhe o nome de Jesus. Jesus tem de facto sinónimos. Por exemplo, Jesus também quer dizer Emmanuel. Emmanuel é Deus conosco. Portanto, ou seja, Jesus é a presença de Deus física, a personificação de Deus, do Deus invisível, que é Espírito, em nós. Portanto, Jesus ao nosso lado é Deus ao nosso lado. Mas é engraçado que em Isaías, e eu também queria passar aqui no livro de Isaías, para vos explicar aqui que o profeta Isaías, eu penso que é no capítulo 55, diz que quando o Senhor Jesus nascesse, penso que não é o 55, mas eu agora vou só aqui procurar, penso que não é no 55, mas alguns irmãos se calhar ouvintes já sabem qual é o texto,
mas é quando o profeta Isaías fala sobre a vinda do Senhor Jesus à Terra. E ele também diz que Jesus será chamado de Deus Forte, de Maravilhoso Conselheiro, de Príncipe da Paz. Portanto, eu agora não consegui chegar aqui ao texto, mas a designação é mesmo essa. É o Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte e também Príncipe da Paz. E é curioso também que Jesus significa Jeová é salvação. Ou seja, não é o Senhor é salvação. Portanto, em algumas traduções, ou na maioria das traduções evangélicas protestantes, das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada, substitui-se muito o nome de Deus, que não deveria, atenção, eu não concordo, por Senhor. Portanto, poderiam pôr ou Yahvé, como está aqui, ou Javé, ou Jeová, mas deveriam pôr o nome. Portanto, se estava nas escrituras antigas, nos originais e nas escrituras antigas que procederam, portanto, também aqui não deveriam, não é um adulterar, mas é uma substituição do nome sagrado. Portanto, eu queria só dizer aos irmãos, aos ouvintes, a todos, que não é errado, bem pelo contrário, não é errado falar e proclamar também o nome de Deus. Porque se nós proclamarmos o nome de Deus, temos que o proclamar sempre em alturas sagradas, com muito cuidado, porque não devemos pronunciar o nome de Deus em vão, e sim também evocar o nome do Senhor Jesus. Porque invocamos o Senhor Jesus, Jesus significa Jeová é salvação, portanto, ao estarmos a invocar o nome do Filho, estamos a ser salvos pelo Pai. Portanto, daí o Senhor Jeová Deus ter enviado o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, à Terra para nos libertar e salvar-nos deste mundo. Por isso, este vídeo vai terminar aqui, só simplesmente porque eu gostaria de ter-vos dado uma indicação. Portanto, não há erro nenhum, não há maldade nenhuma, não é pecado dirigir-se a Deus como o Senhor Jeová. Portanto, não se identifica uma pessoa por evocar o nome do Senhor Jeová como uma pessoa que está num grupo religioso denominado como Testemunhas de Jeová. Portanto, eu invoco o nome do Senhor Jeová, que é o Deus Todo-Poderoso, invoco o nome do Senhor Jesus, que é o meu Rei, Mestre e o meu Salvador, e que, sim, Ele que deu a vida por nós, que é o enviado de Deus. Portanto, vamos depois falar ainda e esmiuçar um pouco este tema, porque é um tema complexo. É simples, mas nós, como somos tendenciosos, muitas das vezes porque estamos em ideologias cristãs diferentes, podemos entrar em desacordo. Mas aqui a intenção é só sensibilizar os ouvintes de que deveremos sempre mencionar os dois nomes, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro do Deus Todo-Poderoso. Portanto, vamos depois falar noutros vídeos mais em detalhe e falar ler outras passagens bíblicas, mas fica já num primeiro vídeo, numa primeira abordagem. Então aqui uma visão da minha parte de que não é errado, bem pelo contrário, a Bíblia assim indica, assim explica que Deus tem um nome, Yahvé, Javé ou Jeová, conforme a tradução, e que o Senhor Jesus é realmente o nome que está acima de todo o nome e que devemos sim pregar, dar a conhecer aos homens e através do qual nós somos salvos. Porque como diz o Senhor Jesus, como diz na Bíblia, o significado do Senhor Jesus é Jeová é salvação. Portanto, se pregarmos o Senhor Jesus, então estamos a pregar a salvação que é Deus. Portanto, agradeço a atenção. Vamos depois então, num outro vídeo, abordar mais este tema de uma forma leve,
E quero então que ao final do dia e agora nesta noitinha, que antes de deitar todos nós possamos fazer uma oração, agradecer por mais um dia de vida que nos deu, um acordar, um levantar, e agora depois também, quando formos descansar, um bom adormecer. Um forte abraço cristão e até breve.